Vamos lá começar a nossa análise falando sobre provas. Dá uma olhadinha na tela, primeiro tema e já diretamente para a primeira assertiva. Vejam só, pessoal. Na primeira assertiva temos o quê? E eu vou direto para a assertiva, né? Para assinalar, para a gente julgar se está certo ou não. Para que qualquer das partes possa utilizar a prova emprestada, é necessário um condicionante, ó. Entre outros requisitos, a gente vai falar desses requisitos, é necessário, entre outros requisitos, que a parte contra quem a prova será produzida tenha sido também parte no processo originário, nele tenha sido observado e que nele tenha sido observado o contraditório. Do que estamos falando aqui? De prova emprestada. Prova emprestada está lá no artigo 372 do NCPC. E o 372 do NCPC diz o seguinte: o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, emprestando-a para esse novo processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório. Então vejam, pela redação do 372, a redação é super singela e ela simplesmente diz o seguinte, que a prova pode ser trazida de outro processo, desde que seja observado o contraditório. E aqui vem a doutrina e diz o seguinte, contraditório esse que deve ser observado lá na produção da prova, de forma que a prova lá na origem deve ter sido produzida de forma regular. E também observância do contraditório no destino, de forma que a parte contra quem se pretende utilizar a prova emprestada possa se manifestar. Ponto. Aí eu pergunto para você, na tela, é necessário que também a parte tenha sido a mesma parte no processo de origem, seja a parte no processo de destino? O CESP fez essa questão. O que ele perguntou? A parte que está neste processo também deveria ter estado lá no processo de origem para que possa ser utilizada a prova. E vejam, pessoal, aqui o CESP considerou, pasmem, essa assertiva como correta. Como correta. Né? Como correta. Contrariando a redação direta, vejam só, contrariando a redação direta do 372, inclusive contrariando jurisprudência do STF, dizendo que a prova emprestada independe da identidade de partes. O CESP disse nessa questão que para que seja possível a utilização de prova emprestada, é necessário que haja o quê? Identidade de partes, ou seja, a parte contra quem se produz a prova no processo agora, no processo atual, deve ter participado também no processo de origem para que possamos trazer a prova emprestada. Tá? Infelizmente, não é um entendimento doutrinário predominante, não diz respeito à redação direta, deixa eu só colocar aqui para vocês, do artigo 372, que trata da matéria explicitamente no NCPC, e também não é um entendimento jurisprudencial. Podemos falar, portanto, que é a jurisprudência CESP, tá? Jurisprudência CESP. Minha opinião, se isso vier na tua prova, eu acredito que o CESP não vai adotar esse posicionamento. Eu acredito que o CESP, ele vai adotar a redação literal do 372, certo? Mas fique sabendo que o CESP já adotou. Ah, professor, como que eu vou resolver isso em prova? Não vai. Não tem como, pessoal. Infelizmente, aqui é uma prova que deveria ser objetiva, gerou um pouco de dúvida, o CESP manteve seu posicionamento, não anulou a questão, temos um problema para resolver, infelizmente, tá? Mas, enfim, faz parte do jogo, já começamos de sola aqui numa questãozinha um pouco polêmica, pessoal, perfeito? Então, vamos lá, na tela aqui comigo, primeira assertiva está correta para o CESP, que fique claro. Avançando, vejam só agora a segunda assertiva, né? A confissão espontânea somente poderá ser realizada pela própria parte. E, no caso de ação judicial versar sobre direito indisponível, não será válida para o julgamento da causa. E vejam, nós temos dois conceitos sendo cobrados aqui. Dois conceitos cujos fundamentos vão estar lá no artigo 390, parágrafo 1º do NCPC, e também no 392, certo? Ambos do NCPC. E aqui é o seguinte, pessoal, qual que é a ideia que eu quero trazer para vocês aqui? O artigo 390, em relação à primeira parte, a confissão espontânea somente pode ser realizada pela própria parte. E aqui está o erro, por quê? O artigo 390, parágrafo 1º do NCPC, ele vai falar o seguinte,
que a confissão espontânea pode ser feita pela própria parte ou pelo representante legal. Então você matou a questão, certo? Ela poderá ser feita pela própria parte ou, né, ou pelo representante. Representante. Matou. Ou pelo representante. Então, quando ele fala que somente poderá ser feita pela parte, então você já assinala a assertiva como incorreta, certo? Você já assinala a assertiva como incorreta. E daí nós desconsideramos. E a parte final, no caso de ação judicial versar sobre direito indisponível, não será válida para o julgamento da causa. Isso mesmo, pessoal. Vejam qual que é a ideia aqui. Por se tratar, e daí você encontra ele lá no 392, por se tratar de um direito indisponível, nós não temos a possibilidade de a parte dispor desse direito. Você não pode abrir mão do seu direito à vida. Se num processo nós estivermos discutindo o direito à vida, você não pode dizer, ó, eu confesso que nesse caso eu não tenho direito à vida. Vamos supor que isso hipoteticamente fosse possível. Não tem validade nenhuma. Direitos indisponíveis são direitos dos quais a parte não pode abrir mão. E se ela não pode abrir mão, nós não temos a possibilidade de que ela venha confessar algo desfavorável à sua esfera jurídica. E ainda que ela o faça, não tem validade nenhuma para a causa. Portanto, a segunda parte está correta, mas ela peca na primeira parte, certo? Assertiva incorreta. Avançando, pessoal. Questão do TRE Rio Grande do Sul, uma questão que é de 2015 e que nós adaptamos para a prova aqui. Vejam lá. A prova é um meio hábil de confirmar a existência ou a inexistência de um acontecimento ou de um ato. E quando dirigida ao magistrado, visa dar solução posto em juízo. Visa dar solução ao caso posto em juízo. O CPC estabelece regras acerca da prova e da sua produção. No que se refere à prova e às situações que a envolvem, assinale a opção correta. Uma questão ampla, né? E vamos lá. Analisar a letra A. Segundo as regras processuais expressas relativas ao ônus da prova, incumbe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito, sendo lícita a convenção que distribui o ônus da prova de forma diversa, quando recair sobre direito indisponível da parte, ou tornar difícil a uma parte o exercício do seu direito. Pergunto, está certo ou está errado? Está errado. Está errado por quê? Porque você não pode convencionar o ônus da prova quando se tratar de direito indisponível. Novamente, o direito indisponível aparecendo aqui na questão. Qual que é a ideia, pessoal? Ônus da prova nada mais é do que a responsabilidade por provar o que está alegando. Logo, o autor, quando ele demanda perante o Poder Judiciário, ele necessita fazer prova dos fatos que ele está aduzindo, daquilo que ele está alegando em juízo. Ele vai lá para o juiz e diz, ó, senhor, juiz, o que aconteceu? O camarada furou o semáforo vermelho, sempre o exemplo do acidente, né? O camarada furou o semáforo vermelho e bateu no meu carro. Eu tenho aqui uma perícia técnica que foi feita, dando conta de que, em razão da frenagem, em razão da aceleração, foi ele que furou o semáforo. Eu tenho uma gravação da câmera de segurança que registra o semáforo vermelho e ele passando. Portanto, ele fez prova dos seus fatos constitutivos. Isso é o que o autor faz. O réu se defende. O réu se defende, tirando a autoridade da prova constituída pelo autor e também trazendo elementos extintivos, elementos modificativos ou impeditivos do direito do autor. E em relação a esses elementos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, quem faz prova? É o réu. O réu vai arguir, por exemplo, que houve falsidade no documento e provará a falsidade por intermédio de uma perícia grafotécnica, por exemplo. É uma forma de você destituir aquele documento e você impedir o direito do autor. Vejam que nós temos, portanto, essa realidade. O artigo 373 do NCPC, e nós vamos ficar indo e vindo dentro do nosso código na parte de provas, que é uma parte bastante extensa, ele fala o seguinte, que essa é uma regra estática de distribuição do ônus da prova, ou seja,
Autor prova fato constitutivo, réu se defende e prova fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. Beleza, essa é a regra. Mas depois, pessoal, nós temos o quê? No parágrafo 1º, no parágrafo 2º e no parágrafo 3º, hipótese de distribuição dinâmica desse ônus da prova. Ou seja, nós vamos distribuir esse ônus diferentemente da regra que está lá na parte inicial, nos incisos do artigo 373. Uma dessas formas é a convenção de arbitragem, a convenção entre as partes, não convenção de arbitragens. As partes poderão dispor, elas podem efetuar por exemplo, um negócio jurídico processual, dizendo, nesse caso, quem fará a prova é o réu. Tudo bem, ela pode. Só que o parágrafo 3º fala o seguinte, a distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando recair sobre direito indisponível ou tornar excessivamente difícil para a parte o exercício do direito. Portanto, quando nós temos aqui, pessoal, que ela é possível quando recair sobre direito indisponível, está errado. Desconsideramos a letra A, portanto. Avançando, vamos a B. Da regra estática de distribuição do ônus da prova, né, que é a regra lá do artigo, nós estamos dentro do artigo 373, lá nos incisos do artigo 373 do NCPC, extrai-se que quem alega o que não aconteceu terá o ônus de provar o fato negativo, o que constitui o que a doutrina fala de prova diabólica. Vejam, se você alegar que o fato não ocorreu, você não pode ter, você terá o ônus de provar o fato negativo, de fazer a prova de que o fato não existe, denominada, portanto, de prova diabólica. Em face disso, entende-se admissível, né, que o magistrado fundamentadamente redistribua o ônus da prova, tendo em vista a facilidade de obtenção da prova. A questão aqui é o seguinte, pessoal, que envolve, por exemplo, a seguinte situação. Um fato ocorreu dentro da empresa. E essa empresa está sendo processada, o autor está processando. E ele precisa provar, por exemplo, que ele foi agredido naquela empresa. Na hora que eles estavam ali efetuando tratativas a respeito de um contrato civil, ele foi agredido. E ele está pugnando por uma indenização por danos morais, porque houve uma agressão pública. Havia um monte de pessoas naquele local. Havia um monte de pessoas naquele local. E veja, a câmera de segurança vai provar a agressão perfeitamente da forma como ela ocorreu. Mas essa câmera de segurança está em posse de quem? Está em posse da empresa. Você acha que a empresa, ela trará essa prova de livre e espontânea vontade para o processo, provando algo contra ela? Claro que não. Só que o autor tem condição de trazer essa prova para o processo? Não, é a denominada prova diabólica. Ele não consegue trazer essa prova para o processo porque não é uma prova que ele tem acesso, é uma prova impossível para ele. E o artigo 373 fala o quê? Que nos casos previstos em lei ou diante da peculiaridade da causa relacionada à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput, ou também em razão da maior facilidade de obtenção da prova, o juiz poderá atribuir o ônus da prova de forma diversa. Então, a letra B, pessoal, está corretíssima. A letra B é o gabarito da nossa questão. Perfeito? Interessantíssima essa alternativa. Vamos avançando? Vamos lá. Em relação à distribuição do ônus da prova, o CPC aboliu a teoria estática? Não, o CPC trata expressamente da teoria estática, que continua a ser o quê? A regra. Letra D. O direito processual civil positivado determina que os fatos notórios sejam provados por quem os alega, sob pena de cercear a defesa daquele contra quem a prova é utilizada. Pessoal, precisa provar fato notório? Não. Fato notório é uma daquelas espécies de fatos que independem de prova, né? Você vai olhar o artigo 374, inciso 1 do nosso Código de Processo Civil. Portanto, está errada a D. E na E? A confissão é a declaração de uma parte acerca da verdade dos fatos, que pode se dar tanto judicialmente quanto extrajudicialmente. A confissão, quando a parte admite a verdade de um fato contrário ao adversário e favorável ao seu interesse. Como assim? Se ela diz que um ato é favorável ao seu interesse e contrário ao interesse da parte, é confissão? Claro que não. Aqui está totalmente errado, portanto, temos que desconsiderar o quê?
desconsiderar a letra E. Seria confissão se ela admitir um ato contrário ao seu interesse e favorável ao interesse da parte contrária. Uma questão de mera leitura, mas que na hora da prova, em razão da tensão, muitas vezes você pode não perceber. Certo, pessoal? Portanto, vejam só, gabarito desta questão é, de fato, a letra B. Avançando. E aqui temos mais uma assertiva do CESP para podermos analisar. Vejam só. O juiz pode, de ofício, em qualquer fase do processo, determinar o comparecimento pessoal da parte, a fim de interrogá-los sobre questões que envolvem a causa. Pessoal, tá certo, tá? Tá certo. O juiz poderá, em qualquer momento do processo, determinar o comparecimento da parte. Por exemplo, nós já tivemos o processo sendo formado, já tivemos conciliação, contestação, as provas produzidas, está na fase de alegações finais. Né? As alegações finais foram juntadas, o juiz recebe o processo lá em gabinete para julgar. Ele tem o prazinho de 30 dias, conforme você estuda na parte dos atos processuais. Pois bem, o processo chegou para o juiz olhou para o processo e ele ficou assim, ó, fiquei com uma dúvida em relação a esse ponto. Uma dúvida que, na verdade, eu poderia ter esclarecido lá na instrução com a oitiva da parte autora. Eu já ouvi a parte, ela já foi interrogada, ela já foi tirado, o seu depoimento lá. Ela já se manifestou no processo na sua fase adequada. Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou converter o feito em diligência, vou convocar novamente a parte para que compareça em juízo e eu vou esclarecer esse fato. Pode fazer? Pode fazê-lo. O artigo 139, e aí você precisa dialogar lá com a parte inicial do nosso CPC, o artigo 139 do NCPC, ele prevê lá no inciso 8º a possibilidade de que nós tenhamos a possibilidade de que a parte seja interrogada em qualquer fase e em qualquer momento do processo. Beleza? Ótimo. Avançando. Aqui temos uma questão de 2015, agora com um casinho para que a gente possa ler inicialmente. Vejam. Walter, domiciliado em Brasília, ajuizou perante a Justiça Comum da Circunscrição Judiciária de Brasília a ação de cobrança de quantia certa contra Gustavo. Então, o Walter, ele é aqui um autor, né? Vamos começar a dar nome aos bois. O Gustavo é o réu, foi processado, né? E Gustavo domiciliado em Porto Alegre. Em sua peça contestatória, Gustavo arguiu uma preliminar de incompetência territorial. Ele está dizendo o seguinte, olha, juiz, o Walter deveria ter ajuizado essa ação não em Brasília. Ele deveria ter ajuizado essa ação muito provavelmente em Porto Alegre. Mas enfim, a questão não trata. E no mérito, ele requereu também a improcedência do pedido em função da suposta dação em pagamento. Considerando essa e a dação em pagamento que seria uma forma de extinguir, né, um fato, seria uma espécie de fato impeditivo do direito do autor, né, um fato modificativo. Né, um fato modificativo. Do direito do autor. A dação de pagamento nada mais é do que um acordo que o devedor faz com o credor para que ele possa receber algo diverso do que foi convencionado. Por exemplo, eu firmo um contrato com você e a gente combina que você vai me pagar um determinado valor. Você não cumpre, você se torna devedor e não me paga o valor. Eu chamo você e nós combinamos. Vamos fazer o seguinte, ao invés de você me pagar aquilo que você me deve, o que nós vamos combinar? Nós vamos combinar que você vai, por exemplo, prestar um serviço aqui na minha casa até que você possa quitar o valor com a prestação do serviço. É uma forma de dação em pagamento. Estou trazendo de forma bem didática porque você estuda, na verdade, dação em pagamento lá no direito civil. Mas é importante que você saiba o seguinte, que essa dação em pagamento, o que ela faz? Ela modifica o direito do autor. Inicialmente, o autor ele teria direito, ele estaria argumentando o direito dele receber o quê? Uma indenização pelo fato de não ter sido pago, pelo menos o pagamento daquilo que lhe é devido em razão do contrato inicial. Mas houve uma modificação na relação jurídica estabelecida entre essas duas pessoas, pela qual não se justifica mais a cobrança pecuniária. Há de se verificar o quê? Se os serviços que foram posteriormente combinados foram ou não foram executados. É um fato
que modifica a pretensão da parte autora, certo? Mas enfim, estamos apenas dentro do nosso enunciado, ok, pessoal? Vejam lá, o ônus da prova compete a Gustavo, visto que ele apresentou um fato modificativo do direito do autor. Exatamente isso, pessoal. É exatamente isso que você vai encontrar no 373 do NCPC. Entenderam a ideia aqui? Quem deve primeiramente provar um fato, quem deve primeiramente provar o fato constitutivo é o autor. Mas se forem trazidos elementos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, quem faz a prova? O réu. É o que diz o inciso 2 lá do artigo 373. De toda forma, questãozinha excelente e questãozinha correta, pessoal. Legal? Avançando na matéria aqui. Mais uma questão agora do TRE Mato Grosso 2015 que nós adaptamos para o nosso novo código. Vejam só, temos lá. No caso de, é para assinalar a opção correta. Letra A. No caso de atuar como parte, o Ministério Público pode requerer a produção de provas, né? Pode o Ministério Público requerer a produção de provas quando atuar como parte? É óbvio. Mas não se atuar como fiscal da ordem jurídica. O MP não pode produzir prova quando atuar como fiscal da ordem jurídica? Claro que pode. O artigo 979 do NCPC autoriza o MP a produzir provas quando atuar como fiscal da ordem jurídica. Letra A, portanto, está fora. B. A ausência injustificada da parte ré, devidamente intimada para a audiência em que lhe seria tomado depoimento pessoal, importa em reconhecimento jurídico do pedido. Não, não é reconhecimento jurídico do pedido. Nós temos o que? Importa na confissão. Né? O réu deveria comparecer e vejam só, né? Quando o réu ele é chamado para o processo, e aqui o fundamento, deixa eu só buscar o fundamento para vocês, é o artigo 385, parágrafo 1º do NCPC. Ele sofre a pena de confesso. Se a parte pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confissão não comparecer ou comparecendo se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena de confesso, certo? Confissão, não reconhecimento jurídico do pedido. O reconhecimento jurídico do pedido é espontâneo, tá, pessoal? O reconhecimento jurídico espontâneo, ela vem não no depoimento e ela comparece e reconhece o pedido da parte contrária. Tá bem? Legal. Letra C. A inspeção judicial, né? A inspeção judicial consiste no ato praticado pelo oficial de justiça por determinação do juiz para fim específico de examinar coisa ou pessoa e obter esclarecimentos sobre fatos que interessem ao julgamento da ação. Onde que está o erro dessa alternativa? O erro dela, pessoal, está em falar que a confissão será realizada pelo oficial de justiça. Quem faz a confissão, quem faz a inspeção, perdão, é o juiz. Artigo 481 fala ali, a 481 até o 484 disciplina a confissão, mas interessa para mim só o caput, só o primeiro dispositivo. O juiz, de ofício ou a requerimento da parte, pode, em qualquer fase do processo, inspecionar pessoas ou coisa, a fim de lhe esclarecer sobre fato que interesse a decisão da causa. Portanto, pessoal, não é prerrogativa na tela do oficial de justiça, né? E aqui nós temos um erro, portanto. Então, artigo 481 do NCPC. Errada também. Letra C. As pessoas consideradas impedidas ou suspeitas, suspeitas para depor, podem ser ouvidas pelo juiz que atribuirá aos seus respectivos depoimentos valor que eventualmente possam merecer. Daí é o artigo 447, parágrafos 4º e 5º do NCPC. É o informante, né? Vejam, é o informante. Legal. Portanto, o gabarito está aí. O gabarito está diretamente na letra D. Avançando para a última. O documento subscrito, O documento subscrito pelas partes, mas feito por oficial público incompetente, não possui qualquer eficácia probatória. Tá errado, pessoal.
Possui sim, possui eficácia probatória de documento particular. Qual que é a sacada aqui? Tá errada, tá? Tá errada essa assertiva. E por quê? Qual que é a ideia aqui? Um documento público ele possui presunção relativa de veracidade em relação aos fatos que estão lá registrados e também em relação ao próprio documento, né, em relação à própria informação e aos signatários ali. Um documento particular, ele só produz efeitos entre as duas partes que o assinaram. Então, na medida em que um documento público foi efetuado de forma irregular, ele terá sim eficácia de um documento particular. Onde que está a regra? Só para que você possa anotar, e já que você está anotando, é o artigo 407. 407 do NCPC. Perfeito? Portanto, essa questão, a letra D é o gabarito. Avançando para mais duas assertivas. Vejam só. A primeira, 2015 TRE Goiás. No direito processual civil, expressa disposição legal admite que o juiz haja de ofício e determine a produção de provas, o que constitui a exceção ao princípio reconhecido como dispositivo. Nós temos, na verdade, aqui uma manifestação do princípio inquisitivo. O princípio dispositivo fala que cabe à parte, né? Cabe à parte autora, ela propor, pedir, pugnar, apresentar, demandar perante o juízo, não é mesmo? Só que a produção de prova se destina ao juízo, então o próprio juízo terá liberdade, né, o próprio juízo terá liberdade para definir realização de meio de provas. E vejam, o artigo 370 do NCPC, ele fala expressamente que o juiz pode sim determinar a produção de prova. Portanto, está correto falar que é uma exceção ao princípio inquisitivo, correta, assertiva. Avançando, vejam só, o juiz pode de ofício determinar o comparecimento pessoal das partes em qualquer fase em que se encontrar o processo, com o intuito de interrogá-las sobre questões que envolvam a causa para o seu correto deslinde e julgamento. De novo, pessoal, é a questão do interrogatório da parte que tem fundamento lá no artigo 139, inciso 8º. Isso mesmo, do NCPC, certo? Portanto, aqui nós temos o interrogatório. O interrogatório, fique atento, não é o depoimento das partes. O depoimento das partes é aquele ato de prova que ocorre lá no início do processo, que é pedido pela parte contrária para tentar obter a confissão da outra parte. O que faz o autor? O autor pede o depoimento pessoal do réu para que o réu seja ouvido em audiência e eventualmente confesse os fatos contra ele deduzidos, né? Ele pode apresentar uma defesa escrita, mas ali dentro do ambiente da audiência, por intermédio das perguntas sendo formuladas pela parte autora, pelo juiz, pelo Ministério Público, eventualmente, se competir um processo em que ele atue como fiscal da ordem jurídica, ele pode confessar. Então, o depoimento pessoal visa a confissão. O depoimento pessoal, quando inclusive a parte for intimada para comparecer e ela não comparecer, ou se ela comparecer e ficar quieta, se recusar a falar ou se utilizar das denominadas evasivas, nós teremos a aplicação da pena de confesso. Nós vamos considerar verdadeiros os fatos alegados pela parte contrária. No interrogatório, que é esse comparecimento pessoal que tem fundamento lá no artigo 139, inciso 8º do NCPC, nós não temos a pena de confesso. Se a parte foi chamada para comparecer, para esclarecer, na tela aqui novamente, vejam, para esclarecer sobre questões que envolvam a causa, para o seu correto deslinde de julgamento, se a parte não falar ou se ela for intimada e não comparecer, o juiz não pode aplicar a ela a pena de confesso. Cuidado com isso. Nós só temos pena de confesso no depoimento pessoal. Interrogatório não gera confissão, certo? Não é o objetivo do interrogatório. Portanto, a assertiva está plenamente correta, pessoal. Legal? A assertiva está plenamente correta. Avançando para a próxima questão, vamos lá. Uma questão de 2014, que caiu para técnico judiciário,
no TJ Ceará. Acerca da audiência e das provas, assinale a opção correta. Vejam só. E a letra A você já descarta, né? A letra A você já sabe que nós temos lá o artigo 374 do NCPC. Vamos ler esse dispositivo? Vamos lá, porque ele já apareceu 2 vezes aqui. Eu acho que cabe a nós reconhecermos a literalidade do dispositivo. Vejam só. Não depende de prova os fatos, e daí tem 4 incisos. Fatos notórios, fatos afirmados por uma parte e confessados pela outra, nós temos a presunção de veracidade, não precisa provar. Fatos admitidos no processo como incontroversos e fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade. Essas 4 situações aqui independem de prova. Se a parte autora que deveria fazer a prova dos fatos constitutivos do seu direito estiver pautada em uma dessas hipóteses, ela não precisa nem mesmo produzir prova, porque essa presunção gera para ela, desincumbe ela do ônus de efetuar a prova, entendeu? Tecnicamente é isso que temos. Portanto, quando ela fala aqui que independe de prova fatos notórios, peca a alternativa. Letra B. Depende de prova fatos afirmados por uma parte e confessados por outra. Novamente, mesmo erro, independe de prova. Letra C. A título de depoimento, vejam só, depoimento é aquele no qual a parte busca o quê? Ela busca a confissão. A título de depoimento, a parte pode ler em voz alta na audiência texto que tenha preparado. Ela pode fazer isso? Ela pode, por exemplo, levar um discurso, né, pronto e lá preparar com seu advogado o que ela irá falar? Não, pessoal. Por quê? A ideia aqui é justamente o juiz confrontar a parte ou as partes em juízo se confrontarem perante o magistrado. O artigo 387 nos diz o quê? Ele vai falar o seguinte, que você pode até consultar alguma coisa, você pode até consultar notas ou documentos, mas você não pode chegar lá e começar a ler um discurso preparado. 387. A parte responderá pessoalmente sobre os fatos articulados, não podendo se servir de escritos anteriormente preparados, permitindo-lhe o juiz, todavia, a consulta de notas breves, desde que objetivem complementar esclarecimentos. Evidentemente que, a depender da natureza e da complexidade do processo, talvez precise saber a respeito de algum dado da empresa, algum ano, algum dia, algum termo técnico, alguma informação técnica, e em razão disso é normal que a parte não tenha ali todo o conhecimento. Seria mais ou menos que você exigisse que eu viesse aqui e dissesse, ó pessoal, o artigo 387 diz que, e começasse a falar o dispositivo. É importante. Qual que é a ideia? Eu não posso também chegar aqui e ler o material como um todo, porque se tornaria cansativo, né? Fazendo uma analogia grotesca aqui, mas seria basicamente isso. Então, a parte depoente, ela não pode ler um escrito, pode consultar algumas informações. Legal? Portanto, incorreta a letra C. Ótimo, pessoal. Perfeito. Avançando aqui, avançando para a D. E a D nos diz o quê? Se ocorrerem os efeitos da revelia, poderá ser designada audiência. Pergunto, tá certo? Se já houve revelia, o que nós temos? Se nós tivermos a revelia no processo, né? Se nós tivermos a revelia no processo, nós teremos o quê? A presunção de veracidade em relação aos fatos articulados pela parte autora. O réu não contestou, porque, revelia decorre da não contestação. Ah, professor, então se o réu for citado para comparecer à audiência de conciliação e mediação e ele não comparecer, não gera revelia? Não gera. Vejam só, agora no nosso CPC, ao contrário do que nós tínhamos lá em 73, quando a parte ela é citada, ela não é citada para contestar. Em regra, claro, ela até pode ser citada para contestar quando envolver, por exemplo, direito disponível. Tudo bem. Mas, em regra, a parte é citada para comparecer à audiência de mediação ou de conciliação para tentar fazer um acordo. Essa é a ideia. Depois dessa audiência, ela sai intimada. Por quê? Porque ela já foi integrada para o processo, ela já foi citada e a citação ocorre uma vez só. Depois dessa audiência, ela sai, portanto, intimada para apresentar a sua contestação. Não contestou, revel. Se ele não contestar e for revel, o que acontece? Nós temos que aplicar o artigo 348. O artigo 348 vai falar o seguinte,
Vejam só, se o réu não contestar a ação, o juiz verificando, nós temos lá que, 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e serão presumidos verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Só que daí vem o 348 e fala o seguinte: ainda que o réu não tenha contestado a ação, não haverá revelia, né? Poderá o juiz entender que não é caso de revelia, ou seja, poderá entender que entra numa das hipóteses lá do artigo 345. Por exemplo, se houver pluralidade de réus e apenas um deles contestar, não tem revelia por quê? Um deles contestou, afasta a revelia em relação ao processo. A revelia não se dá em relação à parte, a revelia se dá em relação ao processo, em relação aos pedidos, em relação aos fatos. O litígio versar sobre direitos indisponíveis é aquilo que eu te falei. Se você me processar, eu sou réu no processo. Se você me processar e você, por exemplo, eu quiser confessar, abrir mão do meu direito a não apresentar a minha contestação, né? Eu serei revel. Mas se houver ali algum direito indisponível, alguma coisa referente ao meu direito à saúde, à minha intimidade, à minha vida privada, essa revelia não vai implicar na presunção de veracidade em relação a direitos indisponíveis. Também não gera revelia a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei exija que esteja no processo. Por exemplo, o autor deve ajuizar essa ação com um contrato, provando que houve uma relação entre as partes. Ele não tem outro documento e o contrato é o que prova. Ou, por exemplo, alguma outra situação que a lei exija juntada daquele documento. Não trouxe o documento? Não gera revelia. Ainda que a parte contrária não tenha apresentado a contestação. A parte não apresentou. Sim, mas você também, autor, não trouxe o documento que deveria trazer. Não tem revelia. E também, se as alegações de fato formuladas pelo autor tiverem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos. Ou seja, o autor pede uma coisa e junta documento que desmente o que ele está pedindo, né? Há uma controversão ali entre o que ele pugna na petição inicial e entre o que ele trouxe nos documentos. Então vejam, pessoal, por força desses dispositivos, vejam só, ainda que ocorra o efeito da revelia, nós poderemos sim ter a audiência designada. Por quê? A regra é que ocorrendo a revelia, e se for em relação a direitos disponíveis, questões que dizem respeito ali, que podem ser inclusive objeto de disposição pelas partes, o juiz já faz o quê? Ele julga o processo de forma antecipada. Mas se cair na hipótese do artigo 348, né? Se cair na hipótese do 348, nós temos a confissão diretamente. Ok? Portanto, gabarito está onde? Gabarito está na D. Gabarito está na D e morreu a questão. Legal? Letra E. Cada parte tem o direito de assistir ao interrogatório da outra em audiência. Não tem. Quem ainda não depôs não pode ouvir a outra parte, tá? Artigo 385, né? Artigo 385, parágrafo 5º, né? Vejam, e qual que é a ideia? Se uma parte já prestou o seu depoimento, ela poderá ouvir, mas se ela não prestou, ela não poderá ouvir. Por quê? Porque ela pode preparar a sua defesa a partir do que ela ouviu da outra parte. Não podem, portanto, ter contato. Porque a ideia, pessoal, do depoimento pessoal é justamente essa, é que o juiz consiga ali, ouvindo as duas partes, ele consiga perceber contradições, ele possa perceber, por exemplo, que o que o autor falou, ele falou com mais segurança, o réu veio com um discurso formatadinho, certinho, ou seja, muito provavelmente talvez mentindo ou vice-versa, ou o autor pedindo algo que não tem muita sustentação, não tendo muita prova. Então, o juiz, se ele for ouvir o autor primeiramente, o réu não acompanha. Claro, o autor foi ouvido, agora vamos ouvir o réu. O autor pode ficar sentado lá ouvindo, não tem problema nenhum. Por quê? Porque ele não vai ter mais a palavra e ele já foi tirado do seu depoimento. A sua pretensão de que ele confessasse contrariamente ao que ele pediu, ele já fez, ele já falou, certo? Então não tem problema, tá bem? De toda forma, gabarito é letra D, pessoal. Show? É isso que temos. Vamos avançar? Vamos lá. Vamos avançar para mais duas assertivas. Câmara dos Deputados 2014, né? Vejam, é defeso aos sujeitos da relação jurídica deduzida em juízo estabelecer convenção
para distribuir de maneira diversa o ônus da prova, estabelecido em lei. Trata-se, no caso, de regra legal, que não encontra à disposição das partes e não admite exceção, certo? E não admite exceção. Vejam, está certa essa questão? Não, não está, né? Não está por quê? Quando eu falo que é defeso, eu falo que é vedado. Quando eu falo que é defesa, eu falo que é vedado. As partes não podem dispor? Claro que podem, nós já estudamos isso, nós já vimos, está onde? Está no artigo 373, né? 373, parágrafo 3º do NCPC, ok? Portanto, está incorreta essa assertiva, vamos desmarcá-la, ok? Legal. Só deixa eu voltar aqui, pessoal, porque eu fiz referência ao parágrafo 5º, né? E o pessoal falou assim, professor, não existe parágrafo 5º, o senhor está ficando louco. Então, só para que eu não fique louco, retificando minha falta de juízo está aqui, é o parágrafo 2º. Agora sim, avançando, pessoal, vamos lá. Próxima assertiva. Para o CPC, o ônus da prova incumbe ao autor. Beleza, tá certo até aí. Quanto ao fato constitutivo do seu direito. E ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, de fato modificativo e de fato extintivo do direito do autor. Certo ou perfeito? Exato ou correto? Isso aí. Certíssima, pessoal. Essas são as regras que você encontra lá nos primeiros incisos do artigo 373 novamente. Perfeito? Legal. Portanto, temos aqui correta também essa assertiva. Avançando aqui na nossa matéria. E vejam, para que qualquer das partes possa utilizar de prova emprestada, de novo a regrinha lá do 372, né? Deixa eu colocar aqui, 372. Vamos ver como que o CESP se portou nessa questão. É necessário, entre outros requisitos, que a parte contra quem a prova será produzida tenha sido também parte no processo originário e que nele tenha sido observado o contraditório. Certo? Legal. É isso que temos aqui. Lá no artigo 372 não é exatamente, já falei para vocês que essa é a interpretação CESP da matéria. Minha opinião, coloque na sua prova, lembre para sua prova que o CESP poderá cobrar a necessidade de identidade. Eu não sei se essa questão não repetiu, né, pessoal? Identidade, ainda que parcial. A necessidade. Agora sim. Necessidade de identidade, ainda que parcial, das partes no processo de destino em relação ao processo de origem, certo? De origem. Ficou aqui apertadinho no canto. Beleza, mas não importa. A informação é essa. Eu diria que isso aqui seria um entendimento CESP, tá? Um entendimento CESP. Mas, como eu disse, na verdade, nós não sabemos como que o CESP irá se portar, né? De toda forma, para ele, nesse caso aqui, neste concurso, ele considerou como correto. Avançando. Vejam só, em determinada comarca do Brasil tramita uma ação civil apresentada por um fazendeiro que disputa com o seu vizinho local onde deve ficar a linha demarcatória de suas propriedades. Ou seja, é uma ação, né? É uma ação que envolve ali bens imóveis, né? Bens imóveis. Estão distribuindo demarcação de terras entre os dois, né? Dizendo, vai meio metro para cá, vem meio metro para cá, enfim, eles não sabem, cada um quer um pedaço maior. Perfeito? Show de bola. Na sequência, né? Os dois fazendeiros possuem cópias de documentos antigos com provas de suas alegações. Então, os dois têm documentos provando que eles têm direito, certo? Qual que é a circunstância aqui? O autor está dizendo que a linha tem que ficar meio metro para a esquerda, o réu está dizendo não, fica meio metro para a direita. Onde que fica? Quem tem direito a essa parcela de terreno que eles estão disputando? O autor tem um documento dizendo que aquele meio metro à esquerda é dele. O réu tem documento dizendo que aquele meio metro à direita é dele. E agora? Vamos para a nossa assertiva, né? Vejam só. Nessa situação,
o juiz poderá determinar que seja feita a perícia, né? Seja feita a perícia para verificação da autenticidade dos documentos apresentados pelas partes, devendo a sua opinião, ou seja, a opinião do perito sobre esses documentos, ficar restrita à conclusão sobre o laudo pericial. Vejam, pessoal, né? Sobre o laudo, perdão, eu fiz essa sua, nós temos que identificar quem que é essa sua aqui. Veja. O juiz poderá determinar que seja feita a perícia para a verificação da autenticidade dos documentos pelas partes, devendo a sua opinião, ou seja, a opinião do juiz, sobre esses documentos ficar restrita à conclusão do laudo pericial. Tá errado. Tá errado porque o juiz não fica vinculado. O que essa assertiva falou? Ela falou o seguinte, que o juiz se vincula ao laudo. O juiz está vinculado à prova? Não, pessoal. O juiz não está vinculado à prova. Portanto, está incorreta essa assertiva, né? Porque o su aqui faz referência, né, ao juiz. Claro, o perito sim, o perito não tem que ficar dando pitaco a respeito de questões jurídicas, dizendo, ó, tudo bem, os documentos são X ou Y, mas na verdade aqui, sabe de uma coisa? Eu tô achando, estava dando uma olhada no processo, senhor juiz, eu entendo que o senhor deve julgar favoravelmente a parte autora. Como assim? O juiz não pode, o perito não pode fazer isso. Agora, o juiz não. O juiz ele vai levar a prova técnica como um elemento para a sua fundamentação, mas não necessariamente vai definir o processo a partir do documento que for trazido, certo? Até porque esse documento pode ter sido produzido sob coação, ele pode ter sido, ainda que tenha sido assinado, a pessoa pode ter incorrido em algum erro, naquelas hipóteses lá de vício do negócio jurídico que você tem no direito civil. Então nós não podemos afirmar aqui que o juiz, não podemos vincular, o juiz não encontra vinculado, né? Nós não vamos vincular, o juiz se vincula ao laudo, está totalmente errado. Ok, pessoal? Portanto, é isso que temos, né? O fundamento aqui está no artigo 479 do NCPC. Perfeito, pessoal? Show de bola? Avançando. Avançando agora para uma questão de 2016 que caiu no TRT da 8ª, em Goiás, eu acho, né? Pois, caso não seja, vocês me corrigem. Vejam lá. Letra A. E as questões, isso aqui é interessante, o CESP tem feito isso. Ele traz uma situação hipotética e depois formula uma assertiva, né? Ou seja, o CESP está transformando provas de assertiva em provas de múltipla escolha, né? Ou seja, cada uma das assertivas, cada uma das alternativas é, na verdade, uma assertiva. A prova fica pesada desse jeito. Mas vamos lá, para nós estudarmos aqui é excelente. José propôs uma ação anulatória de infração de trânsito, alegando que ele e seu veículo não estavam, né, vejam só, não estavam no local da autuação. Ou seja, o camarada sofreu uma multa de trânsito dizendo assim, ó, o cara chegou para ele uma multa dizendo que ele furou um semáforo vermelho. E daí ele diz, olha, eu não estava naquele dia lá naquele local. Assertiva. Nesse caso, o réu, né, no caso aqui a empresa de trânsito que multou, né, a empresa ou a Polícia Federal, se for o caso, a Polícia Rodoviária, no caso, que for responsável pela autuação, terá o ônus de comprovar o fato contrário ao alegado por José, haja vista que não se pode exigir do autor a prova de fato negativo. Cuidado, pessoal. Vejam só. Cabe ao José provar que não estava no local. Porque ele, né, ele falou que ele quer o quê? Ele quer anular, né? Vejam só, ele propôs a ação. Ele buscou a anulação. Nós não estamos falando que ele deve provar, ele deverá fazer, por exemplo, ele deveria fazer prova de que não estava. Não se trata de uma prova diabólica nesse caso. Ele quer anular, ele está dizendo que não está, então que ele faça a prova do seu fato constitutivo. Que ele traga elementos de que no dia exato da autuação, que consta lá do auto de infração, ele estava em determinado local, foi registrado por uma câmera de segurança, que havia testemunhas que estavam com ele. Vejam que não é uma prova diabólica nesse caso. Portanto, letra A está fora, tá bem? Letra B. Interessante essa questão. Letra B. A testemunha submetida ao regime da legislação trabalhista não pode sofrer, por ter comparecido à audiência, perda do salário ou desconto do tempo de serviço, podendo ainda qualquer testemunha requerer o pagamento da despesa realizada
para ir à audiência, tá? Questãozinha de literalidade direta lá do artigo 463 do nosso CPC, perfeito? Portanto, letra B é a correta, é o gabarito da questão e vamos avançar para verificar o erro das demais. C. Situação hipotética. Em 2009, Rafael ajuizou uma ação indenizatória contra Marcos. Rafael é o autor, Marcos é o réu. Vamos colocar nomes aos bois. Durante a instrução processual, a testemunha inquirida faleceu. Né? A testemunha inquirida faleceu 3 meses depois da inquisição, 3 meses depois de ser ouvida. Em 2009, Luana acionou Marcos, agora Luana é a autora. E Marcos é o quê? Réu. Em ação que versava sobre o mesmo fato. Nessa situação, a utilização no processo proposto por Luana da prova testemunhal do processo ajuizado por Rafael é manifestamente legítima. Olha, pessoal, olha aqui a questão da prova emprestada. Novamente, prova emprestada no entendimento CESP, né? Conforme a emprestada, conforme a jurisprudência CESP, né? Deixa eu até colocar aqui, ó. Vamos colocar de outra cor para ficar atento. Isso aqui é jurisprudência CESP. Como o CESP dá a entender mesmo que é necessária a identidade de partes. Vejam, nós tivemos o processo de origem. O processo de origem envolvia quem? Rafael litigando com Marcos. Daí o processo de destino envolve o quê? Luana litigando com Marcos. Ou seja, Marcos era réu aqui e agora ele é réu aqui. A testemunha que se pretendia, né? Vejam só, a testemunha que se pretendia ouvir no caso concreto aqui, ela foi ouvida no processo de origem e morreu. Essa mesma testemunha agora pode ser ouvida? Óbvio que não. Se ela não pode ser ouvida, eu posso trazer a prova emprestada do primeiro processo para o destino. Aqui nesse caso, vejam, o que o CESP fez? Ele, para se segurar na compreensão que ele tem a respeito dessa matéria, ele colocou o réu no polo das duas ações. Ele falou, ó, o Marco já foi réu lá, então eu posso utilizar essa prova? Posso. Portanto, quando fala que essa prova ela é ilegítima, está errado. Portanto, a letra C está errada, justificando a nossa jurisprudência CESP aqui, certo? Como eu disse para vocês. Fique atento, portanto, para a sua prova em relação a esse detalhe, perfeito? Vamos lá, pessoal, dando sequência aqui nas alternativas D e E. Viola a norma expressa do CPC, que determina que a instrução probatória será feita de acordo com o princípio dispositivo. O magistrado que determina de ofício a exibição de documento que estava com o réu. Não viola, né, pessoal? Pelo contrário, nós temos o artigo 370, salvo engano, né, justamente esse, que diz o quê? Que você poderá, sim, se utilizar da prova, o juiz poderá determinar a produção de prova, e que isso não compete exclusivamente à disposição das partes. Ok, pessoal? Vamos lá. Avançando. Caso, durante a produção de prova pericial em processo judicial, as partes solicitem prorrogação, né? A parte solicite prorrogação de prazo legal de 5 dias para indicar assistente técnico e formular quesitos, o juiz deve rejeitar o pedido, dada a natureza peremptória de qualquer prazo legal. Pessoal, primeira coisa, o juiz não pode rejeitar aqui. Poxa, é uma situação que não é peremptória, as partes simplesmente pediram para que pudessem apresentar mais 5 dias. Nós temos, inclusive, aqui a redação do 465, parágrafo 1º, inciso 2, né, que fala o seguinte, que incumbe às partes, dentro de 15 dias contados da intimação do despacho, nomear perito e indicar assistente técnico. Então, só por isso já estaria errado. Mas eu queria fazer uma observação em relação a essa questão da peremptoriedade dos prazos processuais. Vejam, lá no CPC de 73, nós tínhamos uma discussão e uma regra muito clara em relação aos prazos peremptórios. Havia-se afirmação no sentido de que, nós tínhamos a afirmação no sentido de que prazo, por exemplo, para recurso, prazo para contestar, prazo para apresentar um embargos de declaração, seriam prazos peremptórios.
seriam prazos que não admitiriam flexibilização pelas partes, nem mesmo por requerimento das partes e decisão do juiz. Agora, no CPC novo, por conta da existência da regra do artigo 190 e por conta da existência da regra do 191, que tratam respectivamente sobre negócio jurídico processual e sobre calendário procedimental, o entendimento que se consubstanciou, o entendimento que se solidificou, é no sentido de que as partes podem amoldar o processo para as suas necessidades. E a doutrina tem dito, embora isso não seja totalmente unânime, mas eu acredito que é o entendimento que o CESP deve seguir, que, por exemplo, as partes podem prever que os prazos para recursos serão de 3 dias. Podem, não há problema. Logo, nós podemos afirmar que já não se justificaria mais a distinção entre prazos dilatórios e prazos peremptórios. Só que tem um pequeno problema, pessoal. Tem um pequeno problema em relação a isso. Nós temos uma regrinha muito chata que está presente ainda no CPC de 2015, no novo Código de Processo Civil. Artigo 222, parágrafo 1º, e nos diz: ao juiz é vedado reduzir prazos peremptórios sem anuência das partes. Então, ainda se fala em prazo peremptório. Até, no meu modo de ver, esse dispositivo não teria prejuízo nenhum se falasse que ao juiz é vedado reduzir prazos sem anuência das partes. As partes deveriam se manifestarem a respeito da redução dos prazos. Não fica correta, tecnicamente falando, em razão da estrutura que temos hoje, falar em prazos peremptórios, certo? De toda forma, a redação está ali. Se cair na sua prova a redação direta, você, por favor, não marque ela como incorreta. Por conta de falar em peremptório, marque-a como correta. Tá? Marque-a como correta porque é a literalidade do CPC. Mas desde antemão, saiba, tenha na sua cabeça que há a possibilidade de flexibilização e de ajuste e de disposição sobre os prazos processuais em razão da existência do negócio jurídico processual e da calendarização procedimental pelas partes. Perfeito? De toda forma, letra B é o gabarito da nossa questão. Vamos avançar? Vamos avançar agora para realizar aqui, para resolver mais duas questões, mais uma questãozinha, né? Uma questãozinha de prova bem legal. A respeito das provas no processo civil, assinale a opção correta. O prazo para o réu se manifestar sobre o documento anexado na inicial não poderá ser prorrogado pelo juiz. Tá aí, ó. Justamente, nós temos sim a possibilidade de o juiz prorrogar esses prazos, né? Não poderá ser prorrogado pelo juiz, tá errado. Nós temos o próprio artigo 437 fundamentando em sentido diverso. Letra B. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, mas deverá conferir o valor atribuído no CPC. Olha só, pessoal. Aí você diz o quê, né? Aqui fala da prova emprestada e não fala do dito cujo do requisito de identidade, ainda que parcial, entre as partes no processo de origem e de destino, né? Então, o que o CESP considerou? Vejam só, o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, mas deverá conferir o valor atribuído no CPC. O CESP veio e considerou incorreta essa assertiva, tá? O CESP considerou incorreta essa assertiva. Não se sabe se ele considerou incorreta por conta da identidade, não se sabe se mas deverá conferir o valor atribuído no CPC, até porque o CPC não atribui valor a prova nenhuma, o CPC não taxa valor de prova, não taxa a importância da prova. Perdão. Né? Então, de toda forma, está errado e viola lá o 372, porque o 372 fala que o juiz atribui o valor que ele considerar adequado. Não é o CPC que trata do valor. Mas fica aberta a questão, está errada de toda forma. Vejam. Ao terceiro que não seja parte no processo nem testemunha, o juiz pode... Ao terceiro que não seja parte no processo nem testemunha, o juiz poderá requerer informações sobre fatos, mas não poderá adotar contra ele medidas coercitivas em caso de descumprimento da determinação. Pode sim, pessoal. Né? Pode sim utilizar de medidas coercitivas. Vamos dar uma olhadinha no artigo 380 do NCPC? É isso mesmo, 380 vai dizer o quê? Vem comigo na tela, pessoal, né? Olha só que legal. O artigo 383, que fala a respeito, né? Deixa eu ver aqui, vamos ler o dispositivo, 383.
Não é o 380, perdão. 380 nos diz o quê? Incumbe ao terceiro, em relação a qualquer caso, informar ao juiz sobre fatos e circunstâncias que tenha conhecimento, exibir documento ou coisa em que esteja em seu poder. E daí vem o parágrafo único, ó, pau no lombo dele, vejam. Poderá o juiz, em caso de descumprimento, determinar, além da imposição de multa, outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias para forçar, para induzir que esse terceiro que não queria trazer o documento traga. Ele deve trazer, certo? Ele não pode evitar aqui, certo? Legal. Portanto, vejam só, pessoal, né? Letra C está, portanto, incorreta, ok? Avançando, depois de requerida a produção antecipada de provas, se houver tempo hábil, o juiz poderá abrir prazo para apresentação do contraditório. Tá errado, né? O artigo 382, parágrafo 2º do NCPC, ele estabelece que, vejam, nós não temos essa possibilidade, né? Ele fala o seguinte, estabelece que no processo de produção de prova antecipada, o juiz não se pronuncia sobre a ocorrência ou não inocorrência do fato, nem mesmo sobre as respectivas consequências jurídicas daquela questão. Somente será produzida a prova, né? Não se discute a relação jurídica material entre as partes, se discute a prova. Antecipação de prova se destina a colher a prova em contraditório. Mas colher a prova em contraditório, a prova, não as alegações. Então, não tem intimação das partes para se manifestarem a respeito dessa prova ou formularem pedidos ou defesas a partir disso. Letra D, portanto, incorreto. E por fim, a letra E. Declaração sobre a falsidade de documento juntado como prova nos fatos poderá alcançar a autoridade da coisa julgada. É isso que nos diz, e aqui a literalidade direta do 433 do NCPC, tá bom? 433 do NCPC está correto. Ou seja, vejam só aqui o dispositivo comigo para que nós possamos encerrar a questão falando a respeito desse 433. Legal, deixa eu só achar ele aqui rapidinho. Vejamos, é exatamente a declaração sobre a falsidade do documento, quando suscitada como questão principal, ou seja, como algo que deve estar lá no dispositivo de sentença, né, constará da parte dispositiva da sentença e sobre ela incidirá também a autoridade da coisa julgada. Por quê? Questões incidentais, como o caso de arguição de falsidade, podem ou não podem fazer parte do dispositivo da sentença. Vai depender do requerimento da parte ou se tratar de uma questão principal. O que é uma questão principal? Uma questão principal, como o próprio nome já indica, é algo fundamental para que nós possamos analisar os pedidos das partes formuladas. Então o juiz entende nesse caso que é importante que a declaração sobre a falsidade desse documento seja dado lá no dispositivo de sentença e confira-se a ela a autoridade de coisa julgada material, ou seja, de forma que as partes não poderão discutir num outro processo se aquela prova terá ou não validade, porque a validade já foi firmada e já foi decidida nesse processo. Se porventura futuramente as partes ajuizarem uma outra ação, uma ação decorrente, elas não podem voltar a discutir a questão da falsidade. Se essa falsidade for simplesmente tratada como uma questão prejudicial, não entrando como questão principal e não fazendo parte do dispositivo de sentença, numa futura ação, elas podem novamente discutir a arguição de falsidade. Tá bem? De toda forma, gabarito da questão comigo é a letra E. Certo? É a letra E. Avançando, pessoal. Avançando aqui para resolver mais algumas questõezinhas. Notem. Considere que o autor de determinada ação judicial tenha requerido a produção de prova pericial e que o magistrado tenha indeferido o pedido. Indeferido o pedido. Nessa situação, o ato do magistrado configura uma decisão interlocutória e não um despacho. É isso mesmo, né? Vejam, na verdade isso aqui se reporta à questão dos pronunciamentos judiciais, mas pronunciamento judicial dentro de tema provas, né? O que aconteceu? A parte veio e pediu uma prova específica. O magistrado, ele indeferiu, né? É um requerimento no curso do processo, dizendo, juiz, eu queria fazer uma perícia nesse caso.
Aí vem o juiz e diz o seguinte, olha, não é caso de fazer a perícia porque nós já temos essa prova sendo produzida, porque nós já temos esse elemento de prova, porque nós já temos esse documento. No meu entender, aqui no entender do juízo, não é necessária a produção de prova. É o quê? É um despacho? Isso, claro que não. Decidiu? Decidiu. Pôs fim à fase de cognição? Não, então não é sentença. Se houve decisão, não é despacho. Se não pôs fim à fase de sentença, não é. A fase de conhecimento não é sentença. Portanto, é decisão interlocutória. Tá? Perfeitíssimo. Certíssima essa alternativa. Ok, pessoal? Vamos lá. Na próxima questão. O perito nomeado em um processo civil poderá delegar as suas funções a outro profissional, desde que esse profissional possua conhecimento específico a respeito do caso em análise. Possível isso? Não. Não pode um perito terceirizar o seu trabalho, né? Seria mais ou menos isso que nós teríamos aqui. 465 do NCPC. 465 diz o seguinte, permaneça na tela. O juiz nomeará o perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. Ele se vincula pessoalmente, tá? Ele se vincula pessoalmente, então ele não poderá delegar. Logo, assertiva incorreta. Bem, pessoal? Logo, sentida incorreta. Né? Logo, assertiva é incorreta. Vamos avançando? Vamos lá. Vamos avançando. No que se refere à perícia médica, julgue o item subsequente. Primeira, ao perito é assegurado o direito de ouvir testemunhas e de recorrer a qualquer outra fonte de informação que possa orientar o seu trabalho. Pessoal, exatamente isso que nós temos extraído, inclusive, lá do artigo 4, do artigo 473, parágrafo 3º do NCPC. Pode sim, certo? Pode sim efetuar o requerimento, portanto, vamos considerar nesse caso correta a assertiva. Seguindo para a próxima, vejam só, o perito estará impedido de realizar uma perícia se for amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes, né? Ou de qualquer das partes. Vejam só, nesse caso, né, ele estará sim impedido porque a ele se aplica sim as hipóteses de impedimento e suspeição, tá? Só uma coisa, né? Amigo íntimo ou inimizade das partes. Perfeito. Aquelas regras lá do artigo 144, né? Aquelas regras do artigo 144 se aplicam ao caso aqui. Perfeito? Show de bola. Vamos avançando para mais duas questõezinhas do CESP em assertivas. Vejam só. O juiz deve indeferir a perícia quando ela for dispensável em vista de outras provas produzidas. Pode o juiz indeferir a perícia? Pergunto para você, o juiz pode dizer assim, não entendo que não é caso de perícia. Pode ou não pode? Vamos ler esse dispositivo que eu coloquei na tela? Vamos lá. Vamos ler esse dispositivo que eu coloquei na tela aqui, tá? O que vai dizer o artigo 464? 464, deixa eu só encontrá-lo aqui, ó. O artigo 464. O juiz pode ordenar de ofício a requerimento da parte a inquirição de testemunha e a acareação de duas ou mais testemunhas. E daí ele vem lá. O juiz indeferirá a perícia quando, inciso 2, for desnecessária tendo em vista existirem outras provas. Portanto, nesse caso nós temos o quê? Nesse caso nós temos, né? Nesse caso nós temos uma assertiva correta, tá bem? Vamos voltar um pouquinho aqui, pessoal, é o seguinte, né? Porque eu acabei trocando as bolas, é verdade. Ainda bem que o pessoal retificou aqui, na verdade, que a assertiva ela está incorreta, isso mesmo, muito obrigado, pessoal. Porque na verdade não é impedimento, é uma hipótese de suspeição, né? Suspeição. Está lá no artigo 14145, inciso 1 do NCPC, certo? Vejam só para esclarecer aqui, né? Só para esclarecer aqui esse detalhe, vejam só comigo. O perito ele não está impedido, pessoal, tá? Agradeço a vocês. O perito não está impedido, ele é suspeito. Nós temos as hipóteses de suspeição e impedimento lá no 144, 145.
Na hora que eu fiz aqui a questão na velocidade, a gente não prestei atenção. Vejam só, o 144 fala, há impedimento do juiz sendo vedado-lhe exercer as suas funções no processo. E daí traz todas as situações. Aí lá no 145 nós temos a suspeição do juiz, quando ele for amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou dos seus advogados. Então a hipótese aqui é de suspeição, não de impedimento, certo? De suspeição e não de impedimento, tá bem? E daí, deixa eu só ver se eu dou uma olhada aqui, se tem um dispositivo que fala que as hipóteses de... Olha aqui, ó. Daí lá no 156 nós temos a aplicabilidade e a extensão, certo? Então, me desculpem aqui pela confusão. De fato, é caso de suspeição, não é um caso de impedimento. Portanto, ao invés de correta, estava incorreta. Valeu, obrigado pela atenção. Vamos lá. Na sequência, pessoal, vamos avançando aqui. Havendo perícia, né? Havendo segunda perícia, esta não substitui a primeira e tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira. Vejam só, né? Se nós tivermos a realização de uma segunda perícia, né? Se nós tivermos a realização de uma segunda perícia, essa segunda perícia ela não substitui a primeira. Ainda que tenha por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu. Tá bem, pessoal? Vejam só, é o que você encontra lá no artigo 480 do NCPC. Tá bom? Portanto, essa aqui também está correta, pessoal. Também está correta. Legal? Finalizamos mais duas questõezinhas, duas assertivas dentro de provas e vejo que o assunto provas é bastante extenso. Eu até me surpreendi, confesso para vocês, quando da separação das questões, como nós temos muitas questões que envolvem aqui o direito probatório, como nós temos muitas questões que envolvem a teoria de provas, né? Nos nossos cursos, em geral, nós temos 2 aulas destinadas integralmente para tratar em PDF integralmente para tratar sobre provas. Nós temos uma primeira parte que vai falar sobre a questão da teoria geral da prova e depois algumas provas em espécie e depois temos toda uma segunda parte para falar de provas porque a disciplina dentro do código é bem extensa. Nós temos vários dispositivos tratando sobre essa matéria. E as bancas em geral, elas acabam não cobrando muita coisa dentro de provas, mas o CESP cobrou. O CESP cobrou e isso aqui é um alerta para você que está se preparando, para que se você for fazer uma prova do CESP, você fique atento em relação a esses pontos, você fique de olho na cobrança de provas, combinados? Então vamos lá resolver mais algumas assertivas. Na sequência, pessoal, né? Perícia é um meio de prova destinado ao exame, à vistoria ou à avaliação de determinados fatos, que só podem ser realizados por quem tenha conhecimentos específicos, certo? É isso mesmo, tá certíssima aqui. Ela traz um conceitinho de perícia, né? É um conceitinho de perícia, nós temos algo semelhante no nosso CPC, lá no artigo 464 dele. Perfeito? Avançando. Os meios de prova aceitos no CPC incluem o depoimento pessoal. Tem depoimento pessoal no CPC? Tem. Temos exibição de documento ou coisa no CPC? Temos. Temos a inspeção sendo realizada pelo juiz? Temos. Portanto, vejam só. Né? Portanto, vejam só, mais uma assertiva fácil, fácil, fácil e correta para nós. Avançando, pessoal, vejam lá. Estarão legalmente impedidas de depor como testemunhas as pessoas cegas, surdas, quando a ciência do fato depender do sentido que lhes faltam. Vamos dar uma olhada no 447, tá? Vamos dar uma olhada no 447, porque esse é um problema grande, esse 447, porque ele traz aqui algumas classificações a respeito da utilização da prova. Então, ele fala lá no 447, não 477, daí vai ficar difícil, só um instantinho. Lá no 447 nós temos a questão das provas, 447. Olhem só, nós temos a tratativa da prova testemunhal, e lá no 442 em seguinte nós temos a regrativa. Chega no 447 e diz o seguinte: podem depor como testemunha todas as pessoas. Ou seja, a regra geral é que todo mundo possa ser testemunha no processo. Nós temos isso como regra. Mas nós temos as exceções. Parágrafo 1º fala das pessoas incapazes. Parágrafo 2º fala das pessoas suspeitas. E parágrafo 3º fala das pessoas
Parágrafo 2º das pessoas impedidas e parágrafo 3º das pessoas suspeitas, né? Cuidado, pessoal. As questões vão procurar confundi-lo. Vão falar que é uma hipótese de suspeição, dizer que é uma hipótese de impedimento. Vão falar que é uma hipótese de incapacidade e, na verdade, é uma hipótese de suspeição. Então, tem que ficar atento. Vamos analisar uma a uma, né? Se você não estiver, pega o dispositivo ali agora. Vejam, são incapazes o interdito por enfermidade ou deficiência mental. E aqui nós já temos o primeiro problema. Por quê? Porque assim, pessoal, a pessoa que for, né, a pessoa que está interditada por alguma doença grave, tudo bem, ela está lá sob interdição, porque ela está acometida por uma doença grave, ela não tem como, ela é incapaz de testemunhar. Tudo bem. Agora, o deficiente mental, ele é incapaz de testemunhar? Primeira coisa, essa expressão aqui, deficiente mental, ela é horrível. Ela é horrível. Nós sabemos que o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele fala em pessoa com deficiência, inclusive ele fala o seguinte, que na verdade, quando a pessoa tem uma deficiência de natureza mental, essa deficiência inclusive se caracteriza pela existência de um impedimento e por eventuais barreiras presentes na sociedade. E não só isso, não só pela expressão, ela é horrível por quê? Porque a pessoa com deficiência, ela é plenamente capaz para a prática dos seus atos na vida civil. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015, ela alterou o Código Civil, ela modificou o Código Civil para agora dizer o quê? Para tornar a pessoa com deficiência perfeitamente capaz para a prática dos seus atos na vida civil. Então, você falar que o deficiente mental ele é incapaz, não cabe bem, né? Não cabe bem. Ah, professor, eu vou levar essa discussão para a prova? Não, não precisa. Você vai se cuidar com a literalidade. Eu acredito que se a questão for cobrada, ou ela virá na literalidade, ou ela falará o seguinte, ó, não obstante o Código de Processo Civil preveja como hipótese de incapacidade, tendo em vista que a pessoa com deficiência, numa interpretação consentânea com as normas internacionais e com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a considera capaz para depor. Daí você marca. Mas veja que ela vai ter que fazer todo esse envoltório. Isso vai cair numa prova de tribunal? Não vai. Isso vai cair numa outra prova qualquer que possa cair direito processual civil? Não vai. Muito provavelmente não. Se o assunto for cobrado, vai vir numa magistratura, vai vir num MP, vai vir num promotor que não é objeto desta videoaula. Perfeito? Portanto, deficiência mental. Mas saiba a literalidade. Daí temos o 2. O que é acometido por enfermidade ou retardamento mental. De novo, o mesmo problema, né? Veja, se o cara tiver por enfermidade, ele cai no inciso 1. Ele, né? E retardamento mental, você tem que ficar meio atento aqui. Daí ele fala, ao tempo em que ocorreram os fatos, ele não poderia discerni-los. Ou seja, ele está falando que é incapaz de depor a pessoa que hoje está bem, mas lá quando ocorreu o fato, ela não tinha capaz de ter a percepção dos fatos para que ela possa vir testemunhar. Na primeira hipótese, no que nós temos? Nós temos uma situação em que a pessoa ela não pode se manifestar porque hoje, embora ela fosse capaz lá na época dos fatos, hoje ela não tem como falar. Isso é inciso 1. No inciso 2 é o seguinte, hoje ela tem como falar, mas lá na época dos fatos não tinha como perceber a situação. Aí nós temos o 3. Os que tiverem menos de 16 anos, beleza? Porque na verdade o menor de 16 anos, ele é o quê? Ele é plenamente incapaz, né? Para efeitos da nossa legislação civil. Aí o cego e o surdo, quando a ciência dos fatos depender dos sentidos que lhes faltavam. Notem, pessoal, o cego e o surdo, ele é o quê? Ele é impedido ou ele é incapaz? Ele é incapaz, tá? Então, primeira coisa. Então vejam só, estarão legalmente impedidas, né? Impedidas de depor testemunhas que sejam cegas ou surdas, quando a ciência dos fatos, quando do fato depender dos sentidos que lhes faltam. Não é impedimento, certo? É questão do que? De incapacidade. Legal? E nós devemos agora, por CPC novo, marcar essa assertiva como o quê? Marcar essa assertiva como incorreta. Tá bom? Mas vamos dar mais uma olhadinha em relação às demais? Vamos aproveitar o ensejo, já que nós falamos da primeira com detalhes, vamos repassar rapidamente pelas hipóteses de impedimento. E vejam, o impedimento vai falar o quê? Quando o cara é cônjuge. Poxa, eu vou testemunhar a favor da minha cônjuge, naturalmente eu vou querer prevalecer, né? Cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente em qualquer grau, ou em qualquer grau se for ascendente ou descendente. Avô, bisavô, enfim, tataravô, aí vai ao infinito, né? Ou, se for colateral, até o terceiro grau, de alguma das partes
por consanguinidade ou afinidade, salvo se existir interesse público ou tratando de causa relativa a estado de pessoa, não se puder obter a prova por outro meio, né? Em que a parte for o que é parte na causa, e também a terceira hipótese, naquela você será impedido quando intervir em nome de uma parte como tutor, representante legal da pessoa jurídica, advogado, juiz, entre outros que assistam às partes. Ok, pessoal? Legal. E depois são suspeitos, daí inimigo da parte, amigo íntimo, ou que tiver interesse no litígio. Como que você vai fazer, vejam só, como que você vai fazer para acertar essa questão de prova, né? Para acertar sem decorar o dispositivo. Você vai pensar o seguinte, impedimento e suspeição, eu vou lembrar do 144 e do 145 do NCPC. O que for lá no 144, 145 do NCPC, guardadas as devidas proporções, principalmente nas primeiras hipóteses, eu vou considerar impedimento lá, impedimento aqui. Impedimento lá, impedimento aqui. E daí você vai lembrar da incapacidade. E vai lembrar que a incapacidade faz referência a quê? Faz referência às pessoas que não tinham discernimento, né? Não tinham discernimento quando a prova foi produzida e hoje não podem falar. Ou hoje não tem condições de falar ainda que tivessem discernimento quando a prova foi produzida. Depois, o menor de 16 anos e, por fim, a questão do cego e do surdo, se a percepção dos fatos envolvia, né, exigia que ele não fosse cego ou que ele não fosse surdo. Ok? De toda forma, está o quê? Incorreta a assertiva. Legal? Avançando, pessoal, vejam lá, né? Avançando. No que se refere às provas no processo civil, assinale a opção correta. O documento particular, cuja autenticidade não se duvida, prova os fatos e que deu o seu autor e fez a declaração que lhe é atribuída. Cuidado, tá? O artigo 412, ele fala o seguinte, que apenas os documentos públicos têm o condão de provar o fato em declaração documental, né? Então, você tem lá dizendo assim, que o documento particular de cuja autenticidade não se duvida, prova que o autor fez a declaração que lhe é atribuída, né? Então, vejam só, prova que o autor fez a declaração que lhe é duvida, mas não a questão da autenticidade. Letra A está fora. Vejam só, letra B. A confissão, enquanto meio de prova, conduz a uma presunção absoluta de veracidade. Já vou desmarcar, né? Não está certo. Não tem presunção absoluta. Vejam a C. Para que o documento seja considerado autêntico, basta que o tabelião reconheça a firma do signatário, declarando que foi aposta em sua presença. Exatamente, é o que nós temos no 411, inciso 1 do NCPC, e aí nós temos o gabarito. Esse tipo de questão, quando cai, pessoal, é só se você já tiver feito a leitura da legislação, senão fica muito difícil mesmo você estudar, tá bom? Letra D. Vejam só, se o vício do documento particular for de natureza material, poderá ser instaurado incidente de falsidade, havendo possibilidade de condenação do vencido em honorários advocatícios. Vejam, vício em documento não é de natureza material, não diz respeito ao conteúdo, mas o vício aqui que se pode ser arguido é de natureza formal, em relação, por exemplo, à assinatura, não em relação ao conteúdo do que foi falado. E o seguinte, o vencido não será condenado em honorários, portanto a letra D está incorreta, tá bem? E por fim, o documento público prova a autenticidade da sua formação, mas não os fatos que o escrivão declarar que ocorreram, ainda que tenham ocorrido na sua presença. Não é isso que diz o artigo 405, né? 405 do NCPC, ele fala o seguinte, ele diz que o documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos, né? Então, tá errada aqui a letra E. Ok, pessoal? Perfeito? É isso que temos em relação a essa questão. Valeu, pessoal. Até!